Podcast Placagem, o teu podcast de rugby. Olá, Rugbyman, sejam então bem-vindos a mais episódio aqui do vosso podcast Rugby, o vosso podcast Placagem. Pois é, e aqui estou eu, Cláudio Fonseca, com os Antónios da vida, António Henriques e António Aguilar. Aguilar, tu já estás em modo de preparação para aquilo que é este grande fim de semana, que vamos ter aqui dois embates fortíssimos, ou pelo menos com grande expectativa. O primeiro não direi tanto, não é? O jogo de abertura desta quarta jornada, que é a penúltima, que é em Roma. A Itália vai receber os atuais líderes invictos, o país de Gales, e portanto já arrebatado a Triple Crown há 15 dias atrás, com aquela vitória magnífica sobre a Inglaterra em Cardiff. Claro que os galeses, creio eu, vão fazer um passeio a Roma, portanto as legiões romanas não vão ter qualquer hipótese diante daquele exército de celtas super motivados, excelentemente comandados pelo Halloween Jones, que curiosamente, como se dizia por brincadeira há uns dias atrás, é atualmente o verdadeiro príncipe de Gales, porque ele está neste momento com uma visibilidade e também com uma qualidade exibicional notável e é seríssimo candidato, como também já aflorámos aqui neste podcast, em ser o capitão dos Lions. Para a eventual digressão que possa haver à África do Sul ou a qualquer outra solução que os responsáveis encontrem. Relativamente ao jogo de domingo, Escócia-Irlanda, que eu tenho enormes expectativas, porque os escoceses têm estado em excelente nível. Recordo que venceram a Inglaterra no jogo de abertura e depois tiveram aquele percalço, digo eu, diante o país de Gales em casa, perderam por apenas um ponto, 24-25. Creio que os escoceses mereciam melhor sorte. E depois tiveram também o adiamento do seu jogo em França, em Paris. Foi uma situação que não era expectável, enfim, mas acabou por acontecer. É uma situação que com a pandemia pode surgir em qualquer momento. Portanto, os escoceses que iam embalados, embora aquele percalço em casa, iam jogar diante da França. É um jogo que, tudo indica, vai só realizar, segundo algo que eu li já há uns dias atrás, talvez 26 de março, é a data proposta. É na sexta-feira. Portanto, uns dias. Logo a primeira sexta-feira depois do final. Do torneio. Portanto, eu estou com grande expectativa em relação a esse jogo entre escoceses e irlandeses. Sendo certo que a Irlanda vem de um registro também de 5 vitórias consecutivas diante da Escócia. A Irlanda que já vai ter nas suas fileiras o Conor Murray, se bem que eu tenho gostado muito do James Gibson Park. E, portanto, vai ser um jogo aberto este Escócia-Irlanda. Mas eu vou torcer um bocadinho pelos escoceses. Acho que merecem uma segunda vitória. Muito bem. António Henriques, tu fizeste o jogo Itália-França, Itália-Inglaterra, e desta vez então cabe-te fazer um jogo grande entre a Itália, desculpa, a Itália não, isto é o hábito de colocar-te na Itália, entre a França e a Inglaterra. Portanto, tu já estudaste bem, portanto já tens isso tudo bem estudado. O que é que te apraz dizer sobre esse grande jogo? Certamente é o jogo que antes do torneio começar toda a gente estava à espera, mas se calhar ninguém estava à espera que a Inglaterra estivesse tão débil quanto está agora. Não era expectável. É verdade. Depois também havemos depois, se calhar, um bocadinho mais detalhadamente falar dos outros dois jogos, mas assim, entrando já neste Le Crunch, como é conhecido o grande jogo entre a Inglaterra e a França, para ter uma ideia, tirei aqui uns números. Os últimos 8 jogos entre a Inglaterra e a França em Twickenham, a Inglaterra ganhou os 8. Portanto, está tudo dito sobre as dificuldades que a França, desde 2010, não vê se o torneio das 6 nações, tem tido para se deslocar a Londres. A última vitória francesa foi em agosto de 2007, um jogo teste de preparação para o Mundial que havia de decorrer uns meses depois em França, e a última vitória da França para os 6 nações em Twickenham foi em 2005, já lá vão 16 anos, e venceu por apertados 18-17. Portanto, é com tudo isto também que a França vai jogar. Vai jogar contra uma Inglaterra que vai estar a lamber feridas.
aqueles 40-24 dentro do Gales foram muito duros para a seleção inglesa, para a comunicação social inglesa, e portanto eles vão atirar com tudo, e ao mesmo tempo nestes 15 dias a França teve aquele sismo que foi realmente o Covid-19, que afetou 11 jogadores, mais 6 indivíduos, 6 elementos da equipa técnica, e portanto tudo isto vai pôr se calhar ainda mais pimenta e mais sal neste jogo. Que Inglaterra vamos ter depois do desaire em casa com a Escócia, que marcou o início dos 6 Nações e logo marcou praticamente, arrumou quase a questão para a Inglaterra, e depois esta derrota. Portanto, que equipa vai apresentar Eddie Jones? Podemos já falar disso. Eddie Jones vai fazer 3 alterações, eureka. Oi. Portanto, ele deve ter ouvido o nosso podcast, diz: eu se calhar vou mudar qualquer coisa, talvez aquele careca não me diga, não continue-me a pôr como o vilão da jornada. E então, depois de muita gente protestar com as exibições do Elliot Daly, manda o Elliot Daly para o banco de suplentes e vai buscar o jovenzinho Max Malins para jogar como número 15. Pela primeira vez será titular da seleção de inglesa, um jogador dos Saracens, mas que está agora emprestado aos Bristol Bears. E depois na avançada faz 2 substituições, uma delas natural, não joga o treinador Jamie George, está no banco, entra o Luke Cowan-Dickie. Eles têm trocado entre si, portanto desta vez calha o Cowan-Dickie jogar. O Johnny Hill não se portou nada bem diante do país de Gales, como o António referiu, fez aquela falta que te recordas, que acabou por dar o ensaio do Kieran Hardy, e portanto vai para o banco e ele chama o Charlie Hills. O resto vai manter praticamente a mesma equipa, vai chamar cá para trás para o banco de opções para as linhas atrasadas o Wally Lawrence, o tal jogador que era a grande revelação e que tocou na bola aos 62 minutos no jogo diante da Escócia. Agora, todos os 2 irmãos Simmons, que estavam a pedir começar a ser chamados, não, portanto vai continuar, vai-se manter, por exemplo, Mark Wilson na terceira linha, e portanto isso vai ser qualquer coisa que vamos ver. Quanto à França, a França diz? O Vunipola lá na frente, não é? Pois, isso aí vai manter tudo. E vai manter o grande Mário Itoje, que certamente deve ter tido 2 semanas muito duras e umas conversas muito fortes com a equipa técnica, porque ele não pode continuar a fazer faltas como fez, não é? Ele neste momento leva já, se não me engano, são 10 penalidades que custaram à Inglaterra, não custaram 30 pontos, porque não todas foram convertidas, mas acho que custaram 24 pontos à Inglaterra. E portanto ele não pode continuar a fazer faltas daqueles. França, só para dizer uma coisa. Esta semana o Wayne Barnes foi ao estágio da seleção inglesa, precisamente para falar com os jogadores e para analisarem bem a questão das faltas excessivas que estão a fazer nos jogos, os ingleses. É um dado curioso, não é? E deve ter explicado ao Johnny May que não pode saltar às placagens, porque se ele fosse árbitro não dava os ensaios, essas coisas. Mas ok. Pronto, a França vai fazer 4 alterações. Cá atrás, as lesões do Arthur Vincent e do Gamavilliers promovem então a entrada. O Teddy Thomas vai regressar à titularidade na ponta, e toda a gente estava à espera que o Virimi Vakatawa, que é um dos melhores jogadores franceses, um dos melhores 3/4 centros do mundo na atualidade, possa voltar. Vai fazer parelha com o Gaël Ficou, esperando que se calhar também projetar já a nova parelha de centros do Racing 92 para a próxima temporada, que muita gente diz que o Gaël Ficou vai sair do Stade Français, onde não ganha nada, mudando, e que me desculpe o meu amigo António Coelho, mas é verdade, e indo talvez para o Racing 92, onde tem possibilidades de ganhar qualquer coisa. Depois na avançada, na segunda linha, o Romain Taufifanoua vai entrar para o lugar do Bernard Leroux, e como asa do lado fechado, o Dylan Cretin entra para o lugar do Anthony Gelonc, já que o François Croce continua lesionado. Mantém-se Jalibert como número 10, era uma questão que se punha com o regresso do Romain Tamac, que pela primeira vez vai estar nos 23, vai estar exatamente a envergar a camisola 23, e portanto Jalibert sabe que tem ali um rival de peso. Se as coisas não correrem bem, Tamac está pronto a entrar. Também importante, o regresso pela primeira vez também no torneio, banco de suplentes,
aquele que é o melhor tabulador francês e os melhores tabuladores da Europa, Camille Chat, o gato. Camille, que está assim de regresso, e portanto são estas as alterações em termos das equipas. Pois já projetámos um pouco, portanto, a Inglaterra sabe que depois de perder com a Escócia e com o país de Gales, se não conseguir vencer a França, então as coisas vão ficar francamente más para a Inglaterra, porque na semana seguinte vai a Dublin, e então uma Inglaterra a ficar no quarto ou no quinto lugar, quando era favorita, há uma revolução, é uma nova entrevista do Prince Harry e da Meghan Markle agora no rugby inglês, e a dar realmente uma completa... ao contrário, a França, não. A França, claro, está com aquele jogo a menos, e portanto tem sempre esse jogo com a Escócia que está em atraso na algibeira, para poder eventualmente ainda ir ao torneio, porque recordemos, é juntamente com Gales a única equipa que também ainda não perdeu. Agora, depois do que aconteceu nestas 2 últimas semanas, toda a gente pensa que vai ser uma França, uma sub-França, e pelo contrário, se a França chegar a Twickenham e vencer aquilo, como já dizíamos, não consegue vencer há 14 anos, então seria caso para os galeses se assustarem, porque então no próximo sábado em Paris, o França-Gales ia ser realmente um jogo de enorme ansiedade. O último jogo, isto é, daquilo que seria a fase regular, portanto temos o último jogo será esse entre a França e a Escócia, portanto esse será sim o verdadeiro último jogo. Pois é, a França sabe isso, é que depois de ir a Twickenham os próximos 2 jogos são em casa. E não se esqueçam uma coisa, que neste momento, olhando para a classificação, Gales tem 14 pontos e a França tem 9. Se Gales vencer como se espera em Roma e com ponto de bónus, quando a França entrar em campo, está a 10 pontos de Gales. Se perder com a Inglaterra sem ponto de bónus, sabe que só tem uma hipótese, é ganhar os 2 jogos fazendo ponto de bónus, marcando 4 ensaios a Gales, 4 ensaios à Escócia, e ganhar com uma diferença de tal modo grande, porque neste momento há 20 pontos a mais de vantagem da equipa francesa, tem mais 42, Gales tem mais 22, mas toda a gente pensa que Gales se calhar vai ganhar por 20 ou 30 pontos, não sei. Na Itália. Está muito complicado. Agora, é assim, a França sabe que não pode, o mínimo dos mínimos é perder com ponto de bónus, mínimo dos mínimos, mas mesmo assim as coisas começavam a ficar muito complicadas para Galtier. Exato, quer dizer, com tanta expectativa, com tanta coisa que tem sido feito. Aguilar. Diz António. Não, eu queria dizer o seguinte, há um dado que o António referiu, factual, do tal surto de Covid que assolou os jogadores e o staff, mas falando dos atletas em si, o facto de não terem treinado regularmente, não terem jogado também pelos seus clubes no fim de semana, portanto também não terem jogado pela seleção, porque o jogo foi adiado. Não sei até que ponto é que os franceses poderão ser afetados por alguma falta de ritmo, não é? Portanto, uma Inglaterra que, quer dizer, não está a jogar maravilhosamente, mas tem qualidade suficiente para, enfim, coletivamente poder ressurgir, para ser mais forte. Agora, eu temo um pouco pela questão física do lado francês, sendo certo que nós já sabemos que, do ponto de vista técnico e individual, os jogadores franceses são excelentes, não é? Mas vamos ver como é que eles estão a nível... Claro que sim, como é que encaixam. Até porque a maioria desses são jogadores, com algumas raríssimas exceções, e essas não vão estar nos 23, diz que estavam sintomáticos, é verdade. Mas, apesar de tudo, é complicado. Agora, o que é um facto é que, por exemplo, a semana passada, os jogadores ingleses não regressaram aos seus clubes. Ou seja, tudo aquilo que nós íamos dizendo que a Inglaterra denotava alguns jogadores falta de competição, é continuar, quer dizer, os 5 ou 6 jogadores do Sheraton vão continuar não jogaram. Não é? E, portanto, tudo isso vai ser curioso. E, portanto, vai ser realmente um jogo que vai ser ainda por cima arbitrado pelo irlandês, pelo Andrew Brace. Portanto, não vai haver franceses na equipa de arbitragem, que tão polémica deram nos jogos da terceira jornada, e portanto tem tudo para ser realmente um grande jogo. Então, e como é que pomos isto no tabuleiro das apostas? Gales ganha, não é? Gales ganha e tem como também objetivo o ponto de bónus ofensivo, por as razões que o António há pouco explanou. Mas sobre este jogo, queria dizer também que o Franco Smith, o selecionador italiano,
fez 5 alterações, tem rodado um pouco a equipa. Ele lá tem o seu plano, não é? Embora a Itália continue, já vai em 30 derrotas consecutivas, vai caminhar para a 31ª, mas é assim, ele está a jogar contra oposição realmente muito forte, isso é uma realidade. Não digo que os italianos estejam com um modelo de jogo muito atrativo, têm sérias dificuldades em montar fases à mão, mas enfim, tem ali alguns momentos do jogo, enquanto tu tens pernas e pulmão, para poder importunar um pouco as equipas, como aconteceu na recepção à Irlanda, na recepção à França. Aquilo, aos 20, 25 minutos, já estão com 2, 3 ensaios, não é? Pois é uma questão que, ao encaixarem o 4º ensaio, vão-se logo abaixo. Mas vamos ver como António, mas agora só enfrentar este país de Gales. António, só um pormenor, quando tu dizes que a Itália não tem um jogo atrativo, eu só de me lembrar do jogo que a Geórgia fez há 8 dias no Jamor, e quando comparam as duas seleções, estar a comparar o jogo italiano com o jogo da Geórgia em termos de atração é a mesma coisa comparar um Jaguar contra a Avante, não é? Ou a Aylesbury com a Eunice Munhoz. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é uma grande atriz. Mas eu ia, exatamente, tens toda a razão, e eu ia até dizer o seguinte: cada vez tenho mais curiosidade, e acho que seria extremamente justo haver o tal jogo de play-off entre a Itália e a Geórgia. Precisamente para nós aquilatarmos a diferença entre estas duas seleções. Mas é curioso que há gente da seleção italiana, mesmo na equipa técnica e na federação, que acham que isso fazia bem ao rugby italiano. Era um jogo que ia, claro, falando em termos normais, com público, com não sei o quê, ia ser um grande momento. Certamente. Ia ser para aí, como dizem, faço isso para aí no primeiro fim de semana pós-final das duas competições, que no caso agora do Championship alterou um bocadinho, mas normalmente eram as mesmas datas, e portanto seria um jogo no primeiro fim de semana de abril, ou coisa assim, era capaz de ser realmente um daqueles sail-off, quer dizer, completamente cheio, devia ser um grande jogo. Henriques, por acaso não tens dados ou memória de amigáveis que tenham sido feitos entre Itália e Geórgia? Não, eu por acaso a Geórgia ultimamente, por acaso tenho que ir buscar. No sentido de fazermos de background do que é que já aconteceu. A Geórgia, todos os jogos que tem feito ultimamente com equipas do Tier 1 tem perdido. Não é? Portanto, com a Escócia, com os Fiji, portanto, tem tido grandes dificuldades e, portanto, não tem ganho. Mas eu acho que a Itália já venceu. Relativamente a este jogo, a única coisa que queria só um bocadinho referir é, como dissemos, das alterações na Itália, Gales vai só fazer 2, não é? O Gareth Davies entra, que é quase titular, mas o Kieran Hardy tem feito uns jogos belíssimos, mas o Kieran Hardy arrumou para o torneio, vamos lá ver se não arrumou para o resto da época, e é muito mau para a equipa galesa e também para o seu clube em Inglaterra. O Corey Hill entrou, marcou o 4º ensaio contra a Inglaterra e, portanto, beneficia desse facto e vai entrar como titular ao lado do Alan Wynne-Jones. O resto mantém-se tudo igual, e isso, portanto, é mais uma coisa que é mau para a Itália, é que Gales denotou, justamente do terceiro jogo para o segundo, que já estava a ficar com a equipa mais composta, mas os jogadores vinham um pouco irregulares. O Liam Williams tinha jogado a ponta, agora jogou a 15, o Josh Adams não tinha jogado, o Jonathan Davis também não tinha. Portanto, vai ser o segundo jogo consecutivo em que vão entrar os mesmos homens das linhas atrasadas e o número 15. E como eu digo, esta equipa de Gales, se jogar em toda a sua plenitude, e há jogadores com a idade, como o Jonathan Davis, talvez já não conseguirão, dificilmente na Europa há uma linha 3/4 em defesa do nível deste país de Gales. Isso não há dúvida. Já agora, só para referir também que o país de Gales só tem 2 derrotas frente à Itália em 29 jogos, ambas em Roma, 2003, 2007, portanto há 14 anos que Gales não perde, e vem de uma sessão de 15 vitórias seguidas diante da Itália, e ninguém acredita que sábado à tarde não vai ser a 16ª. Seria então, talvez, seria mesmo a maior surpresa do campeonato, mas acho que não. Muito bem, eu fiz aqui uma... Só queria dizer uma coisa. Isto prova, a equipa galesa, como está escalonada, só prova que o Wayne Pivac não facilita, e eles querem mesmo o ponto de bónus ofensivo. Portanto, não há aqui qualquer tipo de gestão física dos jogadores. Exatamente. Muito bem, então eu fiz aqui uma pequena pesquisa online, portanto a Itália e a Geórgia já se encontraram por 2 vezes apenas, a primeira em 2003, naquilo que foi uma volta, o Georgia Tour,
em que teve lugar em Asti, perdeu 31-22, isto é em 6 de setembro de 2003, e o último foi a 10 de novembro de 2018, no jogo de encerramento do campeonato internacional, em que perdeu também em Itália, em Florença, 28-17. Portanto, das duas vezes que se encontraram, a Itália levou melhor. Esse jogo é mais importante. O 2013 era aquela altura em que até Portugal, Portugal ganhava a Geórgia nessa altura, não se esqueçam. Foi uma das 3 vitórias seguidas que nós tivemos, 2003, 2004, 2005. O 2018 já é a nova Geórgia, mas a vantagem não foi muito grande. 9 pontos. 11 pontos. Portanto, é isto. Continuando então, para terminarmos também as apostas, Inglaterra ou França? Eu aposto na França, como é óbvio, não é? Eu aposto na Inglaterra. Pois, eu sem Covid apostava na França. Eu acho que a pressão em cima da seleção inglesa dos jogadores vai ser muito grande. Não sei se eles vão ter arcabouço para ela, não é? Mas tem. É uma pressão. Estes jogadores já foram uma final do Mundial, mas a pressão vai ser muito grande. Ninguém admite, é completamente impossível uma segunda derrota em casa e uma segunda derrota consecutiva. E por aquilo também que juntou há pouco o António, eu acho que a Inglaterra vai vencer. Ok. E agora no Escócia e Irlanda? Pois, esse é mais complicado. E vai ser giro, por acaso não falámos muito dele, é curioso que eu também fiz aqui uma pesquisa, uma coisa muito engraçada. Até agora as duas equipas disputaram 137 jogos e há exatamente empate. 66 vitórias escocesas, 66 vitórias irlandesas. 5 empates. E nos últimos 8 jogos em Murrayfield, 4 vitórias para a Escócia, 4 vitórias para a Irlanda. E nos 4 jogos anteriores, a Irlanda tinha ganho os 4. Ou seja, a Irlanda claramente, quando passou ali na década de 2010, dominou completamente, foi muito melhor que a Escócia, portanto, foi sempre passear a Murrayfield, praticamente era um centro de congressos irlandês Murrayfield. Os últimos 8 jogos já têm sido muito mais iguais, portanto, na Irlanda ganha sempre a Irlanda, geralmente, mas em Murrayfield tem sido ela por ela, e portanto, tudo pode acontecer. Ou seja, eu acho que a Escócia... se não tem havido esta paragem com a França, os 2 jogos que faz são jogos muito agradáveis, mesmo que a derrota por 1 ponto com o País de Gales, e era claramente favorita. Temo para o Townsend que esta paragem forçada, portanto, uma semana a mais de descanso, acompanhada por um jogo da Irlanda em Itália, que apesar de ser contra a Itália, acho que foi bem conseguido. Portanto, houve ali jogadores que cresceram. E, portanto, eu acho que neste momento, pese embora a Escócia possa ter algum favoritismo, eu, apesar de tudo, sou capaz de pensar que a Irlanda talvez surpreenda. Portanto, talvez vá pela Irlanda. Eu vou pela Escócia, aposto na Escócia, porque a Escócia tem uma grande alma, aqueles Highlanders, aquelas terras altas, trazem ali uma mística muito especial, tipo o Braveheart, não é? E vão dar tudo porque eles querem ficar o mais acima da tabela possível. E, portanto, eu gosto muito do Gregor Townsend como selecionador e como treinador. Tem uma boa linha de 3 quartos, tem um Stuart Hogg que estava em grande forma, não é? Aqui a dúvida, enfim, colocada por António Henriques, tem sentido, porque eles tiveram resultados. Nem sei se eles jogaram na Guinness Pro 14, creio que não terão jogado, eventualmente até poderão ter jogado pelas suas... Não, jogaram, os dois. É curioso, lá está, já viste, uma coisa com piada, os ingleses, por exemplo, nos Exeter Chiefs, os jogadores ingleses não foram libertados para os Chiefs, ou pelo menos não jogaram, enquanto que os escoceses dos Chiefs, o Johnny Gray e o Stuart Hogg, foram libertados. Jogaram. Não, atenção, porque a Escócia ainda por cima, a Irlanda com 2 derrotas já só pode lutar por um 3º lugar. A Escócia tem uma derrota. A Escócia, se ganha a Irlanda, recebe a Itália dentro de uma semana e se ganhar com ponto de bónus, vai resolver o torneio a Paris, discutir o segundo lugar e eventualmente o primeiro. Portanto, atenção, não é? Atenção.
Pois, é esse, É verdade. é esse Conta- fator extra. contando que a Mas eu como França- sabia que vocês iam para a São Escócia, eu também favores. tinha que escolher a Irlanda, portanto, também para contrariar um bocadinho, senão íamos estar todos iguais, não é? Já votámos. Pois é, Já também é votámos verdade. todos iguais e perdemos, Pois, também é verdade. perdemos sempre. Perdemos tempo, pois, À não é? conta de País de Gales. É verdade. Agora confesso, tinha uma Mas certa Gales piada. tem estragado muitas apostas. Tá? Foi o que nos tem furado. É que acertamos tudo, exceto o País de Gales na altura. Agora tinha uma piada enorme que a Itália vencesse o País de Gales. Acho que eu nem sei com que cara é que eu viria para aqui, confesso. Pois, epá, Acho- mas não acredito. Não eu também não, mas acredito. sabe-se lá. Isto... Aconteceu em 2007, quando uma equipa, por acaso é o primeiro ano do Warren Gatland, o Warren Gatland estava ainda a habituar-se um pouco, ele tinha substituído o selecionador que era galês, que tinha substituído o Stevenson, ainda estava um bocadinho, e a Itália na altura, apesar de tudo, tinha os irmãos Bergamasco, tinha aquela primeira linha assustadora com Martin Castrogiovanni, que era uma coisa absolutamente assustadora, não é? Sérgio Paris. Era uma Itália. Alexandre Troncone, Era uma equipa que não. É muito equipa, tem muita experiência. Muito bem. Então, jogo. Eu queria agora. Diz lá. O Cláudio, posso só dar. Claro, força. Para as pessoas terem uma noção, aquele acordo financeiro que foi feito força. há um dia atrás. Para as pessoas terem uma ideia da projeção e, enfim, da riqueza que consegue gerar este Torneio das 6 Nações para as equipas participantes, para as melhores 6 seleções da Europa, que é o seguinte, uma empresa de fundos inglesa chamada CVC Capital Partners, fez um negócio por 5 anos, os próximos 5 anos, em que compra 14,3% das ações da empresa que detém os direitos e organiza este Six Nations Rugby Limited, é este o nome da empresa, e por apenas a módica quantia, já digamos que convertida em euros, de 427 milhões de euros por 5 anos. E as outras portanto, as 6 federações detêm o 85,7% das ações desta empresa. E, portanto, isto significa, por exemplo, que a Irlanda, que já se manifestou através um dos seus elementos da federação, que irá receber mais ou menos em 5 anos cerca de 56 milhões de euros, e, portanto, a Inglaterra vai receber um pouco mais, à volta de 111 milhões de euros em 5 anos, portanto, é para ter uma ideia enfim, das verbas que estão envolvidas e de todo este negócio que é de sucesso, quanto a mim. Isto vai ajudar muito as federações destes países porque, como devem calcular, tiveram no último ano gravíssimos prejuízos financeiros e, portanto, vai ser muito importante para equilibrar as contas e para permitir também investir, não é? Para a qualidade, sobretudo, e estou a lembrar-me agora das dificuldades financeiras que o país de Gales tem manifestado no último ano, 2 anos, não é? E que vai permitir, estou em querer até reforçar as 4 equipas galesas, as 4 franquias, não é? Os Cardiff Blues, os Clarence Scarlets, o Newport, os Cardiff Blues, acho que está a falhar algum. E, portanto, isso vai subir o nível da seleção galesa, que por acaso agora até não foi preciso dinheiro, que acabou por estar a fazer um torneio magnífico e é seríssima candidata, não só ao título, como também a poder conquistar o Grand Slam, que agora há também essa perspectiva, é a única equipa que pode fazer o Grand Slam, o pleno de vitórias, já tem a Triple Crown, e, portanto, foi também muita aquela mística que nós reconhecemos nos galeses, que fê-los, enfim, participar nestas 6 nações em plena progressão do nível exibicional e agora poder estar nesta posição confortável de levar, no fundo, a decisão do torneio para aquele França-País de Gales, ou até aí com uma margem confortável para esse jogo decisivo.
Já agora também tinha uma nota final, não tem nada a ver com os Seis Nações, mas já agora não posso deixar de referir, e esta não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com uma grande figura que se despediu esta semana dos relevados, o grande Sonny Bill Williams, chamado o rei do offload, e que, além de ser bicampeão do mundo 2011 e 2015, 58 test matches pelos All Blacks, e aos 35 anos disse adeus. Ele que também venceu um Super Rugby pelos Chiefs em 2012, foi atleta olímpico, mas não teve sorte. A Nova Zelândia não conquistou sequer uma medalha nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio, no regresso do rugby, agora na variante Sevens, aos Jogos Olímpicos, mas Sonny Bill esteve lá, também se lesionou praticamente, também não jogou muito, mas é um atleta olímpico. Tinha tal curiosidade de também ser um boxeiro profissional. Ele fez 7 combates de boxe de pesos pesados, venceu os 7, chegou a ser campeão neozelandês de boxe de pesos pesados. Era um jogador fabuloso, fartei-me de fazer relatos dele, o António também, e era realmente um jogador que, mesmo no Mundial de 2015, 2011, muitas vezes não sendo titular absoluto. Aliás, nós lembramos que aquela dupla de centros neozelandesa com o Conrad Smith e com o Maanuno não permitia muito que a entrada do Sonny Bill Williams, que foi azar, não é? Cada pessoa também tem que saber, ou tem que ter sorte também com a geração em que está, e que os dois centros eram verdadeiramente. Portanto, ele entrava na segunda parte ou era despachado para a ponta. Agora era um belíssimo jogador. Lembro-me uma vez ele apanhar um cartão vermelho no jogo contra os Lions, mas também é um jogador de uma lealdade e de um fair play, e portanto, mas claro, os 35 anos todos fazemos anos, e portanto é a minha vénia ao grande Sonny Bill Williams. Muito bem. Enfim, obviamente nós, sendo aqui um podcast Rugby, temos que fazer também essa menção. Enfim, e acaba por ser assim, não é? As lendas não duram para sempre. Há umas que vão mais cedo do que outras, e portanto a vida nem sempre é justa, e o desporto tem essas coisas, e portanto nós muitas vezes não estamos preparados para vermos sair de campo e sair do campo da vida aqueles que são os nossos ídolos, ou aquelas pessoas que nós apreciamos também de verem a pegar na bola oval, e portanto é isto. Portanto, fica aqui a nossa homenagem. Meus senhores, foi um gosto uma vez mais estar aqui convosco. Vemo-nos então no fim de semana. Eu vou estar deste lado do ecrã, vocês vão estar a sair do ecrã, por assim dizer, as vossas vozes pelo menos, e portanto, António Aguilar, diverte agora com a Itália. E pronto. E há uma dúvida que eu queria colocar, uma questão que poderá ficar no ar. Será que nesta jornada vai haver mais um cartão vermelho daqueles polémicos ou não? Cá estaremos no domingo para ver. Na terceira jornada não houve. Na terceira não houve, pois é verdade. Não? Pois, vamos ver. Mas houve nas outras duas. Exatamente. Vamos ver. Ou se não há uma bola que rola pela coxa, não é? e pela canela e vai para a frente, ou se, enfim, os jogadores estão todos a falar uns com os outros e atira-se a bola para o outro lado e está feito. Portanto, por que não? Vamos ver, já não há franceses a apitar, pode ser que seja interessante nessa parte. E portanto, com esta boa disposição, despedimos então deste episódio, mas sem antes fazemos o nosso habitual grito de guerra, e portanto lá vamos nós e desta vez o António Aguilar está com a ligação sincronizada, portanto não haverá uma decalagem, para usar aqui um termo francófono. Em 3, 2, 1, hurra! Hurra! Um abraço.